Galera, muito registro aí de peixe, né, de mar profundo chegando aí na superfície. Tivemos o Diabo Negro há 2 semanas e na semana passada mais um registro aí de um peixe pescador que encalhou numa praia ali da Califórnia. Gente, agora sim, será que é o fim do mundo mesmo? Eu vou contar tudo nesse vídeo para vocês sobre os peixes pescadores, inclusive onde a gente pode encontrar esses animais aqui no Brasil, mergulhando aqui no nosso litoral e, dependendo do caso, até mesmo na peixaria, minha gente, tá? Então eu vou contar tudo sobre o nosso Diabo Negro e fazer umas correções aí também sobre algumas notícias que saíram na mídia, por exemplo, dizendo que era um peixe abissal. Ele não é um peixe abissal, minha gente. E isso também eu vou contar no vídeo de hoje. Então cola junto, vamos lá conversar sobre os nossos peixes pescadores. Galera, esses peixes chamados de peixes pescadores, eles têm esse nome porque eles têm essa espécie de uma vara de pescar, justamente na parte ali da cabeça do corpo. O nome dessa estrutura técnico é ilícium, tá? Isso vem do latim, que quer dizer justamente atrair, seduzir. E na ponta desse ilícium tem a chamada esca, que lá do italiano, né, quer dizer justamente isca. Então basicamente é uma vara de pescar com uma isca que serve para atrair, para seduzir uma presa. Esses caras, minha gente, são predadores de emboscada. Eles ficam quietinhos lá no fundo do mar, ou eles ficam quietinhos na coluna d'água, eles não nadam muito, eles não se mexem muito, minha gente. Eles ficam lá mexendo essa esca, galera, para tentar atrair a presa. Dá uma olhada nesse vídeo de um antenários, que é uma espécie de água rasa, que eu vou falar um pouquinho mais no final, mais pro final do vídeo. Mas por enquanto, dê uma olhada na esca do nosso antenário. Então ele fica mexendo ela o tempo todo. E algumas dessas escas, o isca, na verdade, tem o formato justamente de um verme ali, que é para atrair a presa do animal mesmo. Tem outras que tem a forma, inclusive, de um peixinho. E ele fica quietinho, mexendo ali essa esca. Quando vem a presa dele, ele abocanha rapidamente. Uma das características, galera, dos nossos peixes pescadores é ter uma boca muito grande, o que é muito evidente aí no Diabo Negro. Então vamos botar a imagem do Diabo Negro, que é esse que apareceu aí há 2 semanas, que é o mais famoso de todos, que é uma diaba, na verdade. Vou contar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco. Mas vamos ficar na boca por enquanto. Então a boca desse animal é bem grande. Então o que acontece, minha gente, quando a presa está ali perto, né, do ilícium, da isca, ele abre essa boca rapidamente e isso cria um vácuo, uma sucção. E rapidamente essa presa entra na boca e ele faz a ingestão desse alimento. Lá no caso do antenários, vamos voltar para ele agora, na hora que ele come essa presa, gente, isso é tão rápido, né? É na casa de 6 milissegundos. Essa é uma das bocadas mais rápidas que a gente tem em todo o reino animal. De novo, 6 não é décimo de segundo, não é centésimo de segundo, eu estou falando de 6 milissegundos. Então ele vai abrir, vai criar esse vácuo, vai criar essa sucção, digamos assim, e vai comer a sua presa. Então essa é a característica principal dos nossos peixes pescadores. Eles vão ter essa estrutura, essa vara de pescar, né? O nome é ilícium, né? Com uma isca, e que eles utilizam para capturar o seu alimento. O que acontece no caso do nosso Diabo Negro e no caso do nosso peixe futebol do Pacífico, que é esse que encalhou na Califórnia na semana passada, é que eles vivem em águas mais profundas, minha gente, tá? E nesse caso, em vez da esca ser uma imitação de um peixe ou imitação eventualmente de um verme, eles são bioluminescentes, né? Eles têm bactérias bioluminescentes que emitem ali um pouquinho de luz. A bioluminescência é justamente a emissão de luz por organismos vivos gastando energia, o que acontece, por exemplo, no nosso vagalume, tá? Serve, por exemplo, para atrair parceiro sexual, mas lá no caso do nosso Diabo Negro, do nosso peixe futebol, eles utilizam justamente para atrair a presa, exatamente como acontece no nosso filme Procurando Nemo, né? Então, vamos dar uma olhada na cena aí, né? Que é muito clássica aí, todo mundo conhece, então é um exemplo muito didático de como essa coisa acontece. O que é interessante é que nesses de mar profundo, esse ilícium pode ser gigante, galera. Então dá uma olhada aí nesse peixe aí, né, do gênero Gigantactis. Olha o tamanho do ilícium. É inclusive maior do que o próprio corpo
do animal, tá? Então essa é uma característica, né, a presença dessa vara de pescar de todos os nossos peixes pescadores, tanto aqueles que vivem mais no raso, né, quanto aqueles que vivem lá nas profundezas do oceano, né? A diferença é que aqueles que vivem nas profundezas ali na região batial, não é abissal, vou fazer a correção daqui a pouco, eles vão ter justamente essa bioluminescência por bactérias, né, na verdade, que vivem ali junto com eles para fazer essa atração da presa desses organismos. E onde que eles vivem, né, galera? Onde é que vive o tal do diabo negro? Onde é que vive o tal do peixe futebol do Pacífico? Saiu muito na mídia aí, né, que seriam os chamados peixes abissais. Gente, não é um peixe abissal. Esses organismos vivem numa região do mar chamada, na verdade, de batial. Então vamos entender esse negócio agora. Quando a gente começa a mergulhar no oceano, galera, nos primeiros 200 metros é o que a gente chama de região epipelágica, beleza? Nos primeiros 200 metros. É onde a gente tem luz suficiente para fazer fotossíntese. Então a gente vai ter alga, a gente vai ter recife de coral, vai ter coisa desse tipo, beleza? Dos 200 até os 1.000 metros de profundidade, a gente tem a região chamada de mesopelágica, em que ainda entra luz, ainda penetra a luz, beleza? Mas não suficiente para a nossa fotossíntese. E agora, gente, dos 1.000 até os 4.000 metros de profundidade, que é o maior volume de água do planeta Terra, a gente tem o que a gente chama de região batipelágica. A região abissopelágica, ou seja, abissal, é só para baixo dos 4.000 metros mesmo. Só que esses peixes aí, como o nosso peixe pescador, ou como a enguia pelicano, vamos botar uma imagem da enguia pelicano aí, foi obtida com um submarino, né, em cima de um monte submarino. Olha que animal interessantíssimo. Isso aí não é um peixe pescador, tá? É uma enguia. Ela tem essa boca gigantesca também, já vou explicar por que eles têm essa boca tão grande. E também, então, tanto essa enguia pelicano quanto nossos peixes pescadores, eles gostam de viver na região chamada batipelágica, ou seja, de 1.000 a cerca de 4.000 metros de profundidade. Então eles não são, em sua maioria, tá, galera, peixes abissais, como tem sido dito por aí, eles são peixes dessa região batipelágica. Tá? E por que eles têm, né, esse bocão aí? Galera, é pelo seguinte: nessa região batipelágica e lá na abissopelágica também, chega muito pouca comida para esses animais. Só algo em torno de 5% do que é produzido na superfície vai chegar lá no fundo em quantidade aí suficiente para eles se alimentar. Então tem pouca comida, então eles ficam nesse ambiente, né, que é bastante pobre em alimento. Então qual é a estratégia de vida desses peixes predadores? Eles ficam quietinhos, parados ali na coluna d'água. Muitos têm uma coloração bastante escura, porque ajuda eles a se camuflarem, né? Especialmente, né, quando eles vivem ali na região acima dos 1.000 metros, que ainda tem um pouquinho de luz. Tanto que o diabo negro chama melanocetos, né? E melanos quer dizer justamente negro, escuro, por isso que chama de diabo negro, obviamente. Tá? Então eles têm essa coloração escura, eles ficam ali quietinhos, camuflados na escuridão do oceano, só com a isca deles ali na frente, beleza? Bioluminescente, tentando capturar, né? Ou tentando atrair, na verdade, uma presa. Então, um metabolismo muito baixo, numa água muito fria, é tudo muito tranquilo, é tudo numa velocidade muito mais devagar, galera. Lá no fundo oceânico é um outro ritmo de vida, minha gente. Chega pouca comida, é frio, e eles ficam só esperando alguma coisa chegar perto da boca deles. Agora, quando chega, eles têm que realmente aproveitar essa oportunidade. É por isso, galera, que a boca desses caras é tão grande, porque eles têm que pegar o que aparece pela frente. E um peixe pescador pode capturar outros organismos, sejam eles crustáceos, moluscos, outros peixes também, do tamanho do corpo deles, né? Olha aí uma foto de um, né, com a barriga cheia, tá? Então, quando alguma coisa aparece, eles engolem presas que podem ser do tamanho deles, e em alguns casos até um pouco maiores do que eles mesmos. E isso é verdade tanto para os peixes pescadores, quanto, por exemplo, para a nossa enguia pelicano, que eu mostrei agora para vocês também. Então, é um ambiente muito diferente do que esse que a gente está acostumado aqui, né, na terra ou nas águas mais rasas do oceano. E como é que essa galera se reproduz? Tá? Essa é a terceira curiosidade desses animais. Tá? A primeira, obviamente, é a presença dessa vara de pescar, chamada de ilício. A segunda é justamente essa bioluminescência, né, que eles têm ali também. E a terceira é justamente a reprodução. Galera,
Esses peixes pescadores aí, que vivem ali na região batial, de 1.000 a 3.000 metros de profundidade, a 4.000 metros de profundidade, perdão, eles vão ter um tipo de reprodução chamado de parasitismo sexual. Como é que é isso, galera? Eles vivem num ambiente onde é muito difícil achar um parceiro sexual, porque é o maior ambiente da Terra, tá? Então, a fêmea, ela é grandona mesmo, tá? Então, quando a gente vê um peixe pescador aí na mídia, seja o peixe-diabo que apareceu, seja o nosso peixe-futebol do Pacífico também, nós estamos sempre vendo uma fêmea, tá? É por isso que eu falei que é uma diaba, na verdade, não um diabo negro, minha gente. E é só fêmea que vai ter também o ilício, né, nesses aí de mar profundo, vai ter essa vara de pescar. O macho não tem esse negócio, não. A fêmea do diabo negro, por exemplo, tem cerca de 18 centímetros de comprimento no máximo, enquanto que o macho, minha gente, ele tem somente 3 no máximo, tá? O peixe-futebol do Pacífico já é um pouquinho maior, ele chega até uns 60 centímetros de comprimento a fêmea, mas o macho não passa de uns 4, tá? Ou seja, aquela cena do Procurando Nemo tá na proporção certa sim, tá? Tem peixe pescador aí que chega até uns 60 centímetros de comprimento. Então o que vai acontecer, galera? Você vai ter as fêmeas ali no fundo do mar e o macho, ele, pelo olfato, pelo cheiro mesmo, ele vai atrás dessa fêmea, só que ele é pequenininho. E quando ele chega na fêmea, tá? A maioria deles não consegue comer ali a comida do oceano, ele vai realmente morder a fêmea e vai parasitar a fêmea, ele vai se alimentar dos fluidos do corpo da fêmea. E aí você tem um parasitismo temporário em algumas espécies ou um parasitismo definitivo em outras espécies, tá? Então, no caso do diabo negro, que é o mais famoso aí de todos, é um parasitismo temporário. O macho vai grudar ali na fêmea, vai morder a fêmea, beleza? Fêmea vai liberar os óvulos, macho vai liberar os espermatozoides, fertiliza esse negócio. E depois de um tempo, ele solta essa fêmea e pode parasitar outras fêmeas. Isso lembra muito a sanguessuga. A sanguessuga, né, que o pessoal está um pouco mais acostumado aqui, né, na Terra, ela também é um parasita temporário. Só que outros peixes pescadores não. Tem outros que são parasitismo de longo prazo. Então o macho vai morder ali a fêmea e aí acontece uma das coisas mais incríveis que existe na natureza no planeta Terra. O que vai acontecer agora é que o macho vai fundir os seus tecidos com os tecidos da fêmea, minha gente. Beleza? Ele fica fundido, ele vai degenerar, ele vai perder os olhos, vai perder praticamente tudo, exceto ali os seus testículos, ali a região onde vai produzir os espermatozoides. E o sistema circulatório dele funde com o sistema circulatório da fêmea. Em alguns casos, até mais do que um macho pode se juntar com a fêmea. Dá uma olhada nessa figura aí que eu estou mostrando, agora. E aí eles ficam para sempre, né? Eles ficam unidos para sempre aí, né? É o nosso parasitismo sexual. O macho realmente ele é um parasita, né? Ali da fêmea. Agora, como é que evoluiu esse negócio, né? Para que esse tal de parasitismo sexual, minha gente? Galera, a explicação, né, mais convincente, vamos botar dessa maneira, é o seguinte. Lá no mar profundo é um ambiente incrivelmente vasto. Então a grande dificuldade é você encontrar um parceiro sexual, tá? E aí o que acontece é que se o macho encontra uma parceira sexual, galera, ele agarra literalmente, ele realmente morde e fica preso com ela, né? E isso obviamente, né, é facilmente selecionado por seleção natural, porque aumenta muito, né, a chance de reprodução nesse ambiente e vai deixar mais descendentes para as próximas gerações. O que é interessante para nós, galera, humanos, nisso tudo, é que a fêmea, minha gente, ela aceita um tecido que não é dela. Isso não acontece, galera, na maioria das espécies de animais. Se a gente tiver um tecido que não é nosso, por exemplo, de um patógeno, beleza, que está parasitando o nosso corpo, o nosso sistema imune vai em cima para matar esse negócio. É para isso que a gente tem o nosso sistema imune. Só que lá não, né? No caso do nosso peixe pescador, a fêmea ela não vai atacar o tecido do macho. Isso é interessante em relação à questão de transplante, galera. Porque quando a gente faz um transplante, né, tem um órgão, né, de uma outra pessoa no nosso corpo, um fígado, um coração, o que quer que seja, você também, o nosso sistema imune vai em cima desse negócio, tá? Porque a gente tem um sistema imune que é justamente para detectar o que não é do nosso corpo. Então, um artigo recente publicado na Science, aí tá ele, estudou isso um pouquinho mais detalhes e realmente há o não reconhecimento do nosso macho pela fêmea, pelo sistema imune, né, de histocompatibilidade. Isso é uma mudança genética, galera, que esses peixes tiveram e que permite
o parasitismo sexual. Então é um caso de um vertebrado, de um animal, em que ele vai ter um outro organismo junto ao corpo dele, fundido ao corpo dele, sem que, né, o sistema aí de histocompatibilidade, sem que o sistema imune faça esse reconhecimento. Isso, obviamente, é de grande interesse médica, né? Esse tipo de pesquisa para a nossa espécie, minha gente. E aí, galera, vem a pergunta, obviamente, como é que evoluiu esse negócio? Como é que evoluiu esse parasitismo sexual? Como é que evoluíram, né, todas as estratégias que os peixes pescadores de mar profundo, como o diabo negro, têm para viver nesse ambiente, né, totalmente diferente de outros organismos, né, que outros organismos vivem? Então, muito bem. Então, agora que a gente vai voltar lá para a água rasa. E vou conversar um pouquinho sobre os peixes pescadores de água rasa, porque eles são a chave para a gente entender o que aconteceu nesses peixes pescadores de mar profundo. E é agora que eu vou responder a pergunta onde a gente pode encontrar um peixe pescador no Brasil, minha gente. Então vamos voltar ali nessa imagem de um antenários, galera, senhoras e senhores. Então deem uma olhada ali no nosso antenários, ele fica ali nadando, né? Na verdade não fica nadando, ele fica caminhando no fundo do mar. Ele nada muito pouco, né? E ele utiliza ali a nadadeira peitoral e a nadadeira pélvica dele para fazer essa caminhada ali no fundo do mar. Mas na maior parte dos casos ele fica quietinho ali parado, beleza? Em área de recife de coral, em área de costão rochoso. E é esse peixe, galera, o antenários, que a gente consegue encontrar aqui no Brasil. E nesse guia aqui, ó, Vida Marinha de Santa Catarina, né, que eu tive o prazer aí de organizar, a gente tem aqui na nossa página, vamos dar uma olhada aqui, página que tá isso aqui que eu tô olhando aqui no guia só um pouquinho, é na página, minha gente, 88, vou botar aqui para vocês, olha ali o nosso antenários, minha gente, beleza? Então isso aqui é um antenário, senhoras e senhores, fotografado na cidade de Porto Belo, aqui em Santa Catarina, pela Cibele Munique Sanches, lá de Blumenau, galera. É um peixe difícil de achar, porque ele se camufla ali no meio das rochas, tá? Algumas espécies de antenários, o macho, ele vai ser bem menor que a fêmea, como no caso dessas imagens aí. Outra espécie de antenários, eles têm uma forma bastante parecida. Então, para você que é mergulhador, para você que é mergulhadora, abre o olho, que pode ser que você possa encontrar aí o nosso antenários aqui na nossa região. Não é muito fácil você ver a varinha de pescar dele, o ilícium, que ela é bem pequenininha, mas se olhar com cuidado, você vai conseguir observar sim. Vamos ver mais um aí que você pode encontrar aqui na nossa região? Vou pegar ele aqui, galera, vamos ver se aparece. Olha só aqui, esse carinha aqui, ó, é o nosso peixe morcego, galera. Esse carinha aqui, né, totalmente aí diferente. Ele também utiliza ali, né, as suas nadadeiras para caminhar ali junto ao fundo. E o peixe morcego é desse grupo também dos chamados peixes pescadores. E ele é bem mais fácil de observar, tá? Isso aí não tem muita dificuldade da gente observar o nosso peixe morcego aqui nos nossos costões rochosos. Ele tem um ilício bem pequenininho, tá? Que fica logo debaixo daquela, parece um narigão ali que ele tem na cabeça do nosso peixe morcego, minha gente. Um terceiro peixe pescador, galera, que a gente consegue observar aqui no Brasil, lá no mercado, é o nosso peixe sapo. Tá? Esse antenários também muitas vezes é chamado de peixe-sapo, mas tem uma espécie de peixe-sapo também chamado de tamboril, minha gente, né? Olha aí uma foto do nosso tamboril, ele tem essa boca grande, de novo, tudo boca grande, tá? Só que agora a gente está falando desses peixes que vivem junto ao fundo, né? O diabo negro, né? O futebol, ele vive na coluna d'água. Agora esses aí vivem junto ao fundo, camuflados ali junto ao fundo, e esse tamboril, esse peixe pescador, esse peixe-sapo aí, né? Chamado Lophius, essa espécie foi muito pescada aqui no Brasil, ali nos anos 2000, né? Foi uma espécie de uma corrida do ouro, como diz uma autora que estudou esses peixes, porque ele é vendido como uma iguaria na Europa e também nos Estados Unidos. Então, a galera descobriu esse peixe aqui no Brasil, entre 100 e 600 metros de profundidade, ele vive junto ao fundo, e utilizando uma técnica de pesca chamada de emale, que é uma rede de espera, ou de arrasto de fundo, ele foi muito pescado. É um peixe que também tem machos e fêmeas diferentes. As fêmeas chegam até mais de 1 metro de comprimento, os machos chegam até cerca de uns 76, 75 centímetros de comprimento. A carne dele é muito apreciada.
apreciada, tá, minha gente? Então a galera pescou muito esse peixe. E eu já vi esse peixe no mercado público de Itajaí, aqui em Santa Catarina. Então, se você for no mercado de peixe, dá uma olhada se por acaso não tá lá o peixe-sapo. Ele também é um peixe pescador, minha gente. Ele também é um desses peixes aí que tem o ilício, que tem aquela vara de pescar, ela é menorzinha. Só que quando o peixe está morto, ela fica grudada ali no corpo, então fica mais difícil de ver. Mas nessa imagem, vou botar ela aí de novo, né, que é um desenho, na verdade, você consegue ver claramente que o nosso peixe-sapo, muito pescado aqui no Brasil, também vai ter essa característica marcante dos nossos peixes pescadores. E agora, finalmente, minha gente, como é que esses organismos evoluíram? E saiu um artigo agora, em 2024, do nosso Chase Brownstein, lá um aluno, né, de doutorado lá de Yale, do laboratório do Thomas Neer, que é um cara aí que estuda evolução de peixe, né, um cara muito bacana ali lá nos Estados Unidos. Então, muito bem, o que eles fizeram? Eles coletaram, né, mais de 200 espécimes aí desses nossos peixes pescadores, como é o caso do antenários aí, que eu mostrei para vocês agora há pouco, como é o caso do peixe morcego também, e como é o caso do diabo negro e desses outros aí mais de águas profundas. E pegaram aí as espécies que são mais parentes, né, evolutivamente desses peixes, que são os nossos baiacus, galera. É o nosso baiacu, é o nosso mola-mola, que é esse peixe oceânico gigantesco, e sequenciaram o DNA desses organismos. Tá? Sequenciaram o DNA, botaram aí, compararam essas sequências todas e estimaram a árvore filogenética desses organismos, que está aí nessa figura agora, mas muita calma nessa hora que eu vou explicar essa figura para vocês. O que eles descobriram, minha gente, é que esse grupo, chamado peixes pescadores, evoluiu há cerca de 87 milhões de anos, beleza? Lá na época ainda dos dinossauros, foi antes da queda do asteroide, que foi há cerca de 66 milhões de anos. E como é que a gente sabe essas datas? Porque é possível fazer uma calibração com fósseis, e aí você faz ali uma técnica, né, utilizando fósseis e sequência DNA, e você vem, né, com essas datas aí de origem desses grupos. Só que esses primeiros peixes pescadores, eles eram peixes que viviam junto ao fundo, como é o caso do antenários, como é o caso do nosso peixe-sapo, aí que você pode encontrar talvez numa peixaria aqui no Brasil. E por 30 milhões de anos eles só viveram dessa maneira. O que aconteceu, galera, agora já depois da extinção dos dinossauros, entre 50 e 30 milhões de anos, beleza? Teve um aumento de temperatura no planeta Terra que levou à extinção de vários grupos de animais. E o que eles hipotetizam nesse artigo aí é que isso levou a uma extinção nessa região batial, ali dos 1.000 até os 4.000 metros de profundidade, que abriu o nicho, galera, né? Abriu a possibilidade, né, desses peixes de fundo invadirem esse ambiente, tranquilo, e é isso que levou depois à evolução do nosso diabo negro e dos outros peixes aí que vivem na coluna d'água. Agora, como é que essa coisa aconteceu? Gente, essa vara de pescar, o ilício, já tinha ali nesses peixes. E o que eles descobriram é que essa capacidade desses peixes de não reconhecerem o macho, galera, ou seja, né, essa mudança no sistema imune, provavelmente evoluiu já nesses que vivem junto ao fundo. Então, uma vez que esse nicho da coluna d'água foi aberto ali há 50, 30 milhões de anos, eles já estavam, digamos assim, preparados, vamos botar dessa maneira, para fazer essa invasão, porque quando eles foram para esse ambiente, eles já tinham essa capacidade, né, minha gente, do parasitismo sexual, que, como eu falei anteriormente, é bastante importante para aumentar o sucesso reprodutivo num ambiente onde é muito difícil você encontrar um parceiro sexual. Então é um trabalho lindo mesmo, que mostra, número 1, os peixes pescadores evoluíram lá na época dos dinossauros, minha gente, há cerca de 87 milhões de anos. Durante o início da sua evolução, viveram sempre junto ao fundo, que nem o antenários hoje, que nem o nosso peixe-sapo, e invadiram esse ambiente, né, da coluna d'água, que a gente chama de pelagial, há cerca de 50 a 30 milhões de anos, mas eles já tinham essa adaptação, vamos botar dessa maneira, né, o pré-adaptação aí, que permitiu o parasitismo sexual, que foi super importante para a sua evolução. Então, é uma história linda que foi desvendada somente no ano passado,
em 2024, nesse artigo do nosso Chase Brownstein, lá de Yale, publicado. Então, galera, para terminar, é sinal de fim do mundo? Claro que não, minha gente, né? Esse peixe futebol ali do Pacífico, que encalhou novamente na semana passada, a gente teve mais de 5 casos de encalhes desses animais nos últimos anos. Então, de vez em quando, o peixe desse encalha, galera. O peixe vive lá no fundo, mas, né, quem nunca perdeu, de vez em quando, o rumo na vida, tá? Então, eles, de vez em quando, sobem. A bexiga natatória deles, na verdade, é pouco desenvolvida, então eles têm uma certa capacidade aí de subir e descer na coluna d'água, mas é claro que eles não vêm muito para a superfície. Agora, quem acha, né, que a peixinha lá de Tenerife, que chegou bem na superfície mesmo, estava curiosa para ver, pode ser, né? Né? Eu não estou na cabeça do peixe aí para saber o que aconteceu, da peixa, na verdade, da diaba negra, né? É uma fêmea, novamente, essa bastante grande, mas o fato é que é muito interessante. O que eu curti bastante com esses aparecimentos é que deu uma oportunidade também para a gente falar desse grupo que, na minha opinião, minha gente, talvez seja o grupo mais interessante de vertebrados que existe no planeta Terra. E no mar profundo, entre 3.000 metros e 4.000 metros de profundidade, que agora vocês sabem, é região batial, não é região abissal, tá, galera? Eles são um dos grupos mais diversos, é o grupo de vertebrados que tem o maior número de espécies. Dá cerca de 300 e tantas espécies de peixes pescadores, mais de 150 são desse grupo chamado Ceratioide, que vive justamente ali nessa região e que tem a isca ali com a nossa bioluminescência. Então é um caso fantástico de evolução. Galera que tiver mais comentários, galera que tiver algum tipo também de pergunta, pode deixar aí nos comentários que eu vou tentar responder com a maior brevidade possível. Tamo junto, minha gente, e como eu sempre falo, menos ignorância, mais evolução. Valeu!